Informamos que este evento está sendo gravado. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza o uso da sua imagem e da sua voz em conformidade com a Lei nº 13.719 de 2018. É a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Informamos também que o 20º CONAFISP e o 9º ENAP e todos os eventos deles decorrentes poderão ser postados em nossas redes sociais, no YouTube e em nossos demais canais. Sendo assim, ao entrar e permanecer nos locais para a realização deste evento, você concorda e você autoriza de forma livre e inequívoca o possível uso da sua imagem e da sua voz, bem como dos materiais apresentados. Agradecemos desde já a compreensão de todos vocês. Senhoras e senhores, mais uma vez, o meu boa tarde a todos. Continuamos agora com a nossa programação. Já informamos que as perguntas no painel deverão ser feitas através do QR Code que será projetado no nosso telão de LED no momento oportuno. Serão realizados. Todas as perguntas devem ser realizadas dentro do nosso tempo previsto. O painel que nós vamos assistir agora tem como tema tributação sobre o consumo e integração dos entes federativos. Após a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023, o Brasil se depara com um desafio histórico de implementar um novo sistema de tributação sobre consumo. Este painel vai promover um debate aprofundado sobre os pontos críticos dessa transição, com foco nos impactos diretos para as administrações tributárias. Serão analisados o modelo do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços, os mecanismos do comitê gestor e a complexa distribuição de receitas, buscando assim responder a perguntas cruciais. Como garantir a cooperação e a integração entre os fiscos da União, dos estados e dos municípios? Convidamos, então, os mediadores deste nosso painel. São eles, Mauro Roberto e Helena Medeiros. Eles são diretores da FENAFISCO. Para fazer parte do nosso painel, convidamos o doutor Bernard App. Doutor Bernard é ex-secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, economista formado pela USP. Entre 2003 e 2009, foi secretário executivo, secretário de Política Econômica e secretário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda. Ele também foi presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Entre 2015 e 2022, foi diretor do Centro de Cidadania Fiscal, um think tank voltado ao desenvolvimento de propostas de aprimoramento do sistema tributário brasileiro. Também foi sócio e diretor da LCA Consultores e diretor da BMIF Bovespa S.A. Convidamos também, já está conosco aqui o doutor Bernard, convidamos também o outro painelista, o doutor Edilson Júnior. Doutor Edilson é auditor fiscal do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte desde 2006, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela UNP. Presidiu a Associação dos Auditores Fiscais, a ASFARN, atuou como diretor da FEBRAFIT, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, e do Sindifern. Atualmente, ele exerce o cargo de secretário municipal da Fazenda de Mossoró, reconhecido nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, através da concessão do Prêmio Eficiência Tributária em setembro de 2025. Passamos a palavra agora aos nossos mediadores. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação, estarmos retornando a esse painel interessantíssimo, com a presença do doutor Abi, do nosso Edilson,
que trará para nós essa noite, falando sobre o tema tributação sobre o consumo e a integração dos entes. E nós gostaríamos aqui de avisar aos nossos painelistas o tempo, né? 25 minutos para cada um, né? Realmente nós sabemos que é um tema interessante, que temos muitas dúvidas. Eu conversava com o doutor Apia aqui no almoço, um tema que vai ser atual nos próximos 10 anos, né? Então, a gente ainda tem muitas dúvidas, mas é claro que no dia a dia, e nós sabemos do brilhante trabalho que o nosso ex-secretário fez de convencimento e de resistência da reforma tributária. E nós sabemos que, por anos, né, desde a Constituinte, se tentou emplacar essa reforma tributária. E precisou de muita habilidade política para o convencimento dos entes, que simplifica e que traz, né, modernidade para a nossa legislação. Então, sem mais delongas, a palavra para o nosso convidado especial, doutor Bernardo Apia. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Senafisco, o Sindiferm, o convite de participar desse debate, cumprimentar a Leila, Edilson, o Mauro e todos os presentes aqui. Então, vou falar rapidamente aqui, uma apresentação meio padrão sobre a reforma tributária do consumo, mas eu acho que ele pega uma base para a gente poder fazer a discussão. Não sei se tem um passador. Bom, acho que o conceito básico da reforma tributária, acho que todos conhecem, é a substituição de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, por um modelo que a gente chama de IVA dual, que são 2 impostos de valor adicionado, um de competência compartilhada entre Estados e municípios, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e um de competência da União, que é a contribuição sobre bens e serviços, e mais um imposto seletivo que incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Bom, a reforma tributária, do ponto de vista legislativo, ela já teve a aprovação da Emenda Constitucional 132 no final de 2023, a aprovação do projeto de lei complementar 68 no final de 2024, convertido na lei complementar 214 de 2025, e está na fase final de apreciação do projeto de lei complementar 108, que já passou pela Câmara, pelo Senado, e agora voltou para a Câmara, que tem que aprovar ou rejeitar as mudanças feitas pelo Senado Federal. Fora isso, ainda vai ter o envio de um projeto de lei ordinária definindo as alíquotas do imposto seletivo, e tem um projeto de lei definindo a forma de transferência de recursos para o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, embora aí seja bem focalizado, é simplesmente a forma como isso deve ser feito e que deve ser analisado muito provavelmente no início do ano que vem. Um ponto interessante, eu estou aqui num ambiente de auditores fiscais, é um processo de trabalho colaborativo, de federalismo cooperativo que caracteriza a reforma tributária. Obviamente, o próprio desenho da reforma tributária exige o federalismo cooperativo, do ponto de vista dos estados e municípios, através da gestão conjunta do IBS, por meio do Comitê Gestor do IBS, mas mesmo entre estados, municípios e a União, porque são 2 tributos que têm a mesma legislação, na verdade, tanto a parte de interpretação da legislação, os regulamentos têm que ser comuns na parte comum do tributo, que é quase tudo, como na própria parte de sistemas, eles têm que ser compatíveis os sistemas do IBS e da CBS. E esse modelo de federalismo cooperativo ele já começou no próprio processo de elaboração dos projetos de lei complementar. Os 2 projetos de lei complementar, o 68 e o 108, eles foram elaborados através de um programa que ele chama de PAT-RTC, no qual teve participação de auditores fiscais e procuradores das 3 esferas da federação. Então, nesse programa tinha 19 grupos de trabalho técnicos, um grupo de coordenação, que era uma comissão de sistematização, um grupo de apoio jurídico, um grupo de apoio quantitativo. Tiveram mais de 300 pessoas, mais de 300 técnicos da União, Estados e Municípios, trabalhando conjuntamente na elaboração dos projetos de lei complementar. E
o resultado foi extremamente positivo. Extremamente positivo. Posso garantir que o resultado de ter feito projetos de lei complementar com a participação de técnicos das 3 esferas da federação, o resultado foi muito melhor do que se tivesse feito num petit comitê de poucas pessoas. Teria sido muito mais fácil, óbvio, mas muito melhor por conta da experiência e do conhecimento dos auditores das 3 esferas da federação. Então, é um processo de construção, esse processo de construção desse federalismo cooperativo, mas a minha experiência do tempo que eu tive na Secretaria da Reforma Tributária até 2 semanas atrás, tá? Eu sou um recém-desempregado e, na verdade, foi uma experiência extremamente positiva, eu acho, e a demonstração de que é possível, sim, a gente construir conjuntamente um novo modelo de tributação do país. Bom, falando então um pouco o que é o IBS-CBS, basicamente o IBS-CBS tem características de um bom imposto sobre valor adicionado. Isso está dado na literatura internacional, não tem nada de muito original do ponto de vista do desenho dos novos tributos. Não, a gente não está inventando, tirando algumas coisinhas muito específicas, a gente não está, do ponto de vista do desenho dos tributos, não tem nada de muito novo. Primeiro, não acumulatividade plena, no modelo de débito e crédito, com recuperação integral de créditos e rápida devolução de créditos acumulados. Então, a lei complementar estabelece prazos para a devolução dos saldos credores acumulados e creditamento total. Só não dá crédito aquilo que são os bens e serviços de uso e consumo pessoal. O IVA é um tributo sobre o consumo. Ele é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, mas ele desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos, então você está tributando o consumo. E óbvio que eu não posso usar o crédito tributário para desonerar o consumo dos sócios ou mesmo dos empregados da empresa. Então tem que ter essa restrição para uso e consumo pessoal. Fora isso, tudo dá crédito, absolutamente tudo dá crédito. Então uma parte enorme do litígio que a gente tem hoje, tanto no âmbito do ICMS quanto do PIS/COFINS, que é o que dá crédito, que não dá crédito, não existe, não existirá nesse novo sistema tributário. Segunda característica do IVA, mais ampla de incidência. Pessoal, já, na verdade, no mundo, desde o fim dos anos 60, o Brasil, por poucos meses, perdeu a chance de ter um IVA de base amplo quando fez a reforma tributária dos anos 60. Se define que não se deve separar operação com mercadoria de operação de serviço. Isso já era relevante no passado, com a nova economia mais relevante ainda. A fronteira entre o que é mercadoria e o que é serviço é cada vez menos clara. A gente hoje compra carro, daqui a alguns anos a gente vai ter um serviço de carro sem motorista que vai pegar a gente em casa e levar, e aí, você vai pagar o quê? Vai pagar ISS? Não vai pagar nada, porque vão dizer que é aluguel, tá certo? Não vai pagar nem ICMS, nem ISS. Não dá, tem que ter uma base ampla que pegue bens, serviços, tangíveis, intangíveis, materiais e imateriais, todo tipo de atividade econômica tem que estar na base do novo tributo. Terceira característica de um bom IVA é a tributação do destino. Significa que operações entre jurisdições, que podem ser países ou estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. Em cima disso, então, essas características estão dentro do desenho do IBS e da CBS. Elas são a base do desenho do IBS e da CBS. E por que elas são importantes? Porque o fato do nosso sistema tributário fugir dessas características tem consequências muito sérias. Quando você tributa na origem, você gera incentivo para a guerra fiscal, porque você tributa a produção e não o consumo. Quando você não tem a não cumulatividade plena, você acaba cobrando tributos. Você tem tributos ao longo da cadeia não recuperados, que acabam tirando competitividade da produção nacional e onerando investimentos, reduzindo o potencial de crescimento do país. Quando você tem uma base fragmentada de incidência, automaticamente você não só gera litígios entre estados e municípios, entre esferas da federação, mas você gera acumulatividade por definição. Mesmo se o ISS fosse não cumulativo, não ia dar crédito para o ICMS e vice-versa, eu já tenho cumulatividade automaticamente. Então, tudo isso foge. As consequências disso são, primeiro, um sistema extremamente complexo, que a gente tem hoje no Brasil. Segundo, a tributação de investimento e exportação. E terceiro, uma série de distorções na forma de organização da economia. A economia brasileira se organiza de forma ineficiente
por conta de distorção do nosso sistema tributário atual. Só para dar um exemplo claro é pensar na guerra fiscal e os centros de distribuição. Você não monta centro de distribuição onde é mais racional do ponto de vista logística, você monta onde você tem melhor benefício fiscal. Eu vou construir um prédio, construir de concreto armado, paga muito menos tributo do que se eu construir com estrutura pré-fabricada, e eu acabo escolhendo, às vezes, um método construtivo menos eficiente, construindo menos prédios do que eu poderia construir, porque o sistema tributário me induz a fazer isso, por conta de falhas no modelo de tributação. Todas essas situações deixam de existir no novo sistema tributário. E o efeito sobre o crescimento é muito grande. É muito grande. A gente consegue quantificar com precisão a desoneração de investimentos e exportações. E isso vai de um aumento de 4 a 6 pontos percentuais do PIB. Todos os estudos chegam nesse número, todos. Tem vários estudos, todos chegam no mesmo número. Os outros efeitos são mais difíceis de quantificar, mas muito provavelmente a gente está falando de um aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB no Brasil, em função da reforma tributária que está sendo feita. E, em cima disso, ainda tentamos montar um modelo estruturado para reduzir fraudes e sonegação, sobretudo através do crédito vinculado ao recolhimento, ou seja, vai ter crédito quando o imposto da etapa anterior tiver sido pago, e do modelo de split payment, que é a cobrança do imposto de forma não cumulativa na liquidação financeira das operações. Aqui é um exemplozinho bem simplificado de como funciona o split payment. Então, se eu tenho, por exemplo, um atacadista que vende um produto com 100 mais 26% de IBS-CBS por 126 para o varejista, ele tem um débito de 26, o adquirente teria um crédito de 26. Na hora que o varejista paga para o atacadista, ele paga 126. Eu simplifiquei para burro, acho que o atacadista não tem crédito, nada disso, certo? Então vai sempre para o atacadista e 26 vai para o Comitê Gestor e a Receita Federal. Aí o varejista vende para o consumidor final por 150, mais 26% de IBS-CBS, dá 189. O consumidor paga 189, 150 vai para o varejista, 39 vai para o Comitê Gestor. Só que desses 39, 26 já foram recolhidos na forma de crédito, por conta que houve recolhimento na etapa anterior, e, portanto, esses 26 são devolvidos para o fornecedor, ou seja, no caso, o varejista, nesta operação com o split payment. Então, esse é o conceito do split payment, é não cumulativo. A ideia é fazer isso, tem duas situações. Nas operações B2B, operações entre empresas, às vezes você já vai no próprio momento da liquidação, você já sabe quanto tem que recolher, só recolhe os 13 em vez de recolher os 39. Em alguns casos vai recolher 39 e devolver em até 3 dias úteis os 26. E das operações para consumidor final, a ideia é aplicar uma porcentagem fixa que basicamente corresponde ao imposto devido ao saldo líquido do imposto devido por aquela empresa. Isso tem um efeito muito grande de reduzir. Bom, acaba com fraude, nota fiscal fria, não existe mais nota fiscal fria nesse novo modelo. Por quê? Porque só tem crédito quando tiver o imposto recolhido na etapa anterior. Reduz muito a inadimplência e reduz muito a sonegação. Então, tem um efeito bastante positivo. Isso, obviamente, como a reforma tributária é feita para manter a carga tributária, isso não aumenta a arrecadação, mas reduz a alíquota para os bons pagadores. Bom, características do modelo: 3 alíquotas, uma federal, uma estadual, uma municipal, uma federal da CBS e uma estadual e municipal do IBS, sendo que, na verdade, tem alíquotas de referência federal, estadual, municipal, fixadas pelo Senado Federal para manter a carga tributária atual, mas os entes têm autonomia de definir sua alíquota, acima ou abaixo da alíquota de referência. Ou seja, mantém-se a autonomia dos entes em definir sua arrecadação. O imposto sobre consumo absolutamente transparente, aumentou a alíquota em 1%, o preço sobe 1%, o consumidor é o eleitor, e aí isso faz parte da boa gestão da política pública. Tem um modelo de cashback, ou seja, devolução do imposto para as famílias de baixa renda, 20% de forma geral, e no caso da CDS 100%, em alguns casos como energia elétrica, gás de cozinha, água e saneamento e telecomunicações. E, infelizmente, ao longo da tramitação, colocados vários tratamentos favorecidos, o ideal é que não tivesse nenhum. O melhor modelo seria uma alíquota só para tudo e um mega cashback, um cashback
que, por exemplo, eu pudesse devolver 100% do imposto para os 10% mais pobres e botar esse limite para todo mundo. A gente aqui nessa sala deve consumir 30, 50 vezes mais que os 10% mais pobres da população, tá, pessoal? Isso é o Brasil. A gente já tem 2, 3% de cashback, mas, no fundo, saiu com alguns tratamentos especiais, uma cesta básica de alimentos e regimes diferenciados para alíquotas menores, regimes específicos, que são formas diferenciadas de tributação. Pelo tempo, eu não vou repassar em todos os regimes diferenciados, mas estão aí na apresentação, que depois pode circular se quiser. Vou falar só de regimes específicos, que são formas diferentes de tributar. Eu acho que 3 deles vale a pena ser mencionados. Um deles é combustível, esse vai ser o regime monofásico, que a gente basicamente já tem hoje. O segundo, que é bem interessante, é de serviços financeiros, e que vai se tributar nas instituições financeiras à margem. Então, por exemplo, um banco faz uma operação de crédito. Eu vou tributar a margem do banco, o spread do banco, no banco, mas quando uma empresa tomou uma operação de crédito, ela vai ter direito a um crédito IBS-CDS pela diferença entre o juro que ela pagou e a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, está se adotando no Brasil um modelo de tributação de serviços financeiros não cumulativo que não existe em nenhum outro país do mundo. O Brasil está adotando um modelo novo e, com isso, elimina essa acumulatividade na tributação de serviços financeiros que tem em basicamente todos os países do mundo. Mesmo quando tem isenção, tem cumulatividade, porque não tem recuperação de crédito pelas instituições financeiras. Terceiro desses regimes que eu acho que vale a pena mencionar é de operações com bens imóveis. A gente está adotando um modelo bem interessante de operações com bens imóveis em que o valor adicionado, eu acho que as alíquotas ficaram baixas demais, mas, exceto por isso, o modelo em si é bastante interessante. Na prática, você está construindo um prédio novo, você vai só tributar o valor adicionado, não vai tributar o valor do terreno que você está usando, e por isso é feito através de um modelo que a gente chama de redutor de ajuste, que permite que em cada etapa da operação com bem imóvel, você tribute apenas o valor adicionado e não o valor do imóvel como um todo, que é o conceito do IVA, essa ideia do IVA. E eu acho que serviços financeiros de bem imóveis, é bem possível que o modelo brasileiro vire uma referência internacional para IVA de outros países. Bom, aí o ponto que eu acho que é importante para vocês, que é o modelo de gestão compartilhada. O IBS vai ser gerido pelos estados e municípios, vocês sabem disso, de forma conjunta, através do comitê gestor do IBS. O comitê gestor tem algumas competências exclusivas do comitê gestor, que são arrecadar, efetuar a compensação de débitos e créditos, isso é feito internamente no comitê gestor, distribuir a receita do IBS, vai ser distribuído para os estados, para os municípios, o imposto incidente nas operações que não geram crédito na etapa subsequente, porque aquelas que geram crédito são crédito de alguém, e o próprio comitê gestor é que vai fazer o ressarcimento de créditos, uniformizar a interpretação da legislação e hospedar o contencioso administrativo. Inclusive no PLP 108 agora está definido que, no caso do IBS, primeira e segunda instância vão ser exclusivas do IBS e uma terceira instância vai ser uma instância de uniformização conjunta para IBS e CBS. Isso ainda está pendente de aprovação no Legislativo. E o Comitê Gestor tem uma função de coordenar as ações de fiscalização e cobrança dos estados e municípios, que mantém a sua autonomia de forma coordenada nas ações de fiscalização e cobrança do imposto. Acho que o Edilson vai falar mais disso depois, então não vou me aprofundar muito mais. Bom, o Comitê Gestor tem uma gestão compartilhada entre estados e municípios. A instância máxima de governança, que é o Conselho Superior, tem 27 representantes dos estados, um por estado, 27 representantes dos municípios, que seriam indicados pelas duas maiores entidades de representação do município. Infelizmente, estamos numa situação de disputa entre essas entidades, é uma pena, realmente é uma pena. Acho que vai superar. As mudanças foram feitas no PLP 108, de certa forma, resolvem isso. E aí a pergunta é, por que foi adotado esse modelo de gestão compartilhada? Certo? Tem vários motivos. Um dos motivos é que é uma forma de implementar o princípio do destino.
arrecada de forma centralizada e distribua a receita pelo destino. Tem outras formas de implementar o princípio do destino? Tem. Para um IVA subnacional de Estado, seria factível, como município seria inviável sem um modelo de gestão de arrecadação centralizada. Então, ele permite a cobrança de um IVA municipal que não seria possível sem esse modelo de cobrança. Segundo, o fato de ter arrecadação centralizada permite uma transição extremamente longa, que eu vou falar a seguir. Eu estou encerrando meu tempo, mas eu vi que eu tenho mais 5 minutos, porque me deram só 20, vou falar que eu tenho 25. Permite uma transição extremamente longa na distribuição da receita entre os estados e municípios, em que uma parcela decrescente é distribuída conforme a participação de cada ente na receita atual, e uma parcela crescente é distribuída com base no efeito da reforma tributária, que é a tributação no destino sobre uma base ampla. Terceiro, dispensa repasse entre estados e municípios. Uma das formas de implementar o princípio de destino é o ente de origem arrecadar e transferir o recurso que pertence ao ente de destino. Só para dar um exemplo. Ou então a União arrecadar o imposto em todas as operações interestaduais ou, imagine, intermunicipais, que seria um inferno. E, do ponto de vista dos contribuintes, garante a rápida devolução dos saldos credores acumulados, porque você não precisa tirar dinheiro do caixa do Estado do município para ressarcir o saldo credor, que, na verdade, pertence à empresa que acumulou o saldo credor, não é receita do ente, é um dinheiro que pertence à empresa. E isso tem um efeito muito bom do ponto de vista de eficiência da economia. A transição, como eu falei, até o final desse ano a ideia é ter os projetos de lei complementar aprovados. Acho que até o final do ano vamos ter sim a lei complementar resultante do PNP 108. O ano 2026 a gente chama de ano de teste, mas na verdade a gente tem mais um ano de adaptação ao novo modelo. A ideia é não cobrar IBS-CBS, é só exigir obrigações acessórias das empresas, à medida que elas forem sendo possíveis, sendo exigidas. 2027 tem a transição para os tributos federais, extingue PIS e COFINS, zero alíquota quase todo o IPI, mantém só os produtos industrializados da Zona Franca, cria a CBS com alíquota cheia, cria o imposto seletivo e, em 27 e 28, o IBS é cobrado com uma alíquota de 0,1%. Que é deduzida da alíquota da CBS. Em 2029 até 2032 tem a transição para os estados e municípios, reduzindo 10% ao ano as alíquotas do ICMS e do ISS. Em 2033, janeiro de 2033, completa a transição, ICMS e ISS são extintos e passa a cobrar o IBS com alíquota cheia. Bom, outros pontos importantes. Tem uma mudança importante para os municípios, uma mudança nos critérios de distribuição da quota-parte do ICMS. Hoje, 65% da quota-parte é distribuído pelo valor adicionado, o que gera uma enorme distorções. Um município pequeno com uma grande unidade produtiva, tipo uma refinaria, recebe um caminhão de dinheiro, e o município dormitório, que tem muita população e pouca atividade econômica, não recebe nada, só que a política pública é voltada para a população. No novo modelo, mantém-se uma quota-parte do IBS, da parcela estadual do IBS, mas 80% é distribuído pela população, 10% em função do desempenho na educação, 5% por critérios ambientais e 5% em partes iguais para todos os municípios. Nas compras governamentais, 100% do imposto pertence ao ente adquirente. Então, se um município está comprando, fazendo uma aquisição, você zera a alíquota da CDS, a alíquota estadual do IBS, e você incide ela só a alíquota municipal, 100% desse imposto pertence ao município, tendo uma redução de alíquota. Tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado, que vai ter, no final da transição, 65 bilhões de reais por ano transferidos aos estados para fazer política de desenvolvimento regional, podendo ser alocado em infraestrutura, inovação e fomento, desenvolvimento tecnológico e fomento de atividades produtivas. É uma forma muito mais eficiente de fazer política de desenvolvimento regional do que o modelo atual de benefícios fiscais, pelo fato de que todos os estados do país dão benefício fiscal e, portanto, na verdade, perdeu o efeito como instrumento de desenvolvimento. Como eu falei, tem essa transição da distribuição da receita.
é uma parcela, ao longo de 50 anos, uma parcela decrescente distribuída conforme a participação dos entes na receita atual. No caso dos municípios, não só ISS, mas também cota parte. No caso dos estados, 75% do ICMS. E uma parcela crescente distribuída pelos novos critérios. E para aqueles entes que têm maior perda de participação no total do bolo, na verdade, ainda tem um segundo mecanismo, que chama seguro receita, que 5% dessa parcela distribuída pelo destino, ela é alocada para os maiores, vamos dizer assim, entre aspas, perdedores, e ainda tem um prazo de 20 anos de transição para extinguir esse seguro receita. Bom, imposto seletivo, acho que eu não vou falar, porque acho que não é tão relevante. Vai ter uma avaliação quinquenal, isso é uma coisa muito importante, pessoal. É bom, desde já, começar a se preparar para avaliar se está funcionando ou não o novo modelo. A cada 5 anos, começando em 2031, vai ter uma avaliação do modelo, de todas as características do novo modelo, e isso pode levar a sugestões de ajustes dentro do modelo. Bom, impactos para os estados e municípios, eu encerro aqui, acho que eu vou ficar dentro do meu tempo. Primeiro, substituir ICMS e ISS, que são tributos que incidem sobre uma base fragmentada, cobrança dominantemente na origem, por um tributo amplo sobre o consumo, com uma base ampla e uniforme para todos os entes da federação. Uma forte redução na desigualdade da distribuição da receita, isso é importante. Isso vale para os estados. Os estados que mais se beneficiam com a tributação do destino são os estados mais pobres da federação, mas, sobretudo, entre municípios. Só para vocês terem uma ideia, quando eu pego a soma de ISS e cota parte, nos municípios, pego o município que tem a maior receita per capita no Brasil, que tem a menor receita per capita no Brasil. A diferença entre um e outro é de 200 vezes. O município que mais recebe per capita 200 vezes mais do município que menos recebe. Com a reforma tributária, isso cai para 15 vezes. Ainda é alto, mas essa é a desigualdade econômica que nós temos hoje no país. Então, na verdade, o país é um país desigual, mas pelo menos reduz bastante o grau de desigualdade que tem hoje. Esse não tem nenhum impacto traumático, tudo isso é diluído ao longo do tempo, inclusive essa mudança na distribuição da cota parte é distribuída ao longo dos 50 anos. E o modelo de federalismo cooperativo, que é o que eu falei, e eu acho que esse é o grande desafio das administrações tributárias. Nós vamos ter que aprender a trabalhar conjuntamente. Esse é o grande desafio. Agora, quando todos trabalham juntos, todos ganham. É importante a gente entender isso. Quando o município estiver fiscalizando, ele está fiscalizando para ele, para a União e para o Estado. E vice-versa. O Estado é a mesma coisa, a União é a mesma coisa. E, portanto, todos atuando conjuntamente, dá para racionalizar muito e todos tendem a ganhar com esse modelo. E, finalmente, dizer, olha, a reforma tributária tem um impacto sobre o crescimento que não é pequeno, falando, por baixo, um aumento de 10% do PIB, ao longo desses 50 anos, provavelmente vai ficar mais perto de 20% de aumento do PIB, em função da reforma tributária, e isso beneficia todos os entes da federação. Mantendo a carga tributária com a proporção do PIB, sua arrecadação cresce 20% a mais do que ela poderia crescer. Eu acho que é isso. Obrigado pelo convite. Eu acho que no debate a gente pode aprofundar esses temas. Obrigado. Agradecemos ao doutor Bernardo App pela excelente explicação. Foi um tempo exíguo, mas ele conseguiu aqui tratar dos pontos que são mais relevantes. E agora eu passo a palavra para o meu colega, também que é o doutor Fiscal Estado do Rio Grande do Norte e atualmente é secretário de Finanças, de Finanças de Fazenda, do município de Mossoró. Então, passo aqui a palavra para Edilson Júnior. Muito bem. Boa tarde a todos. Dizer inicialmente da alegria e da honra estar aqui participando desse evento. Eu sou autor fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, estou há 2 anos e meio como secretário de Fazenda do município de Mossoró, minha cidade natal, e com muita honra recebi o convite aí da nossa FENAFIS, nosso Sindiferro, do nosso sindicato, compartilhando aqui com vocês, saudar aqui a mesa, o API,
Mauro e Helena, aqui através da qual cumprimentar todas as mulheres presentes aqui nesse evento. E até comecei, a API já passeou, né, todos esses temas relativos à reforma tributária, que é muito instigante, tudo muito novo. E aí me lembrei da história que a gente começou lá atrás, Pedro, aqui participando do Conafisco. Eu gosto muito de foto, quem me conhece sabe dos registros, e aí essa semana apareceu na minha caixa de lembrança uma foto da comissão do Rio Grande do Norte participando, Macanhão, do evento lá em Florianópolis 2010, e aqui essa turma que participou lá, e hoje eu que estava ali assistindo palestra, estou aqui contribuindo, fazendo uma palestra, então muito interessante esse link, participamos de outros eventos, 2010 para cá, a gente participa de todo o Conafisco, um grande evento que reúne grandes nomes do Brasil todo, para discutir as questões inerentes à tributação. Então, com muita honra, continuarei sendo participante do evento e nessa edição aqui participando, trazendo algumas informações referentes a esse tema tão instigante da reforma tributária. Dando continuidade nos pontos aqui que o API já trouxe, né, a reforma teve esses princípios norteadores que foram colocados de forma muito clara, que é o da simplicidade, né, transformar essa questão dos tributos, 2 em 1, e teve os federais também, ao final 5 impostos viraram apenas 2, a questão da transparência vai ficar mais fácil, como sempre é dito em todas as palestras, para o consumidor, para o contribuinte, para a sociedade, saber a carga tributária referente àquele produto ou àquele serviço que é consumido, a questão da justiça tributária, sem sombra de dúvida, também é um princípio norteador da reforma, de trazer mais igualdade para o Brasil, como foi muito colocado aqui já. A defesa do meio ambiente, isso é um princípio também hoje da ordem do dia, para deixar, você estava aqui, Charles, participando da COP, a delegação do Pará. Então esse é um princípio que deve nortear também a questão dos tributos do Doravante e o princípio da cooperação federativa, que já foi colocado aqui também, né? Sobre o federalismo cooperativo, isso que o API já falou muito bem. O que é que vai ser isso? Nós, quanto autores fiscais do Estado, passaremos agora, né, a nos ombrear, a estar juntos dos colegas do município e trabalhar junto aí para atingir esses objetivos. Então, uma das questões que temos, que trabalharemos todos juntos, é a parte do compartilhamento obrigatório dos dados. Hoje, a partir de então, com o IBS e a CBS, essas informações, todos nós fiscais do Estado e dos municípios em especial, porque vale o destaque dos municípios que muitas vezes não têm acesso às informações para proceder fiscalizações. Estava até conversando com a colega de Goiânia aqui há pouco, antes de vir aqui o palco, né, das dificuldades que se tem os municípios muitas vezes receberem informações para poderem fiscalizar as empresas, e essas informações, dado esse caráter compartilhado da reforma tributária e da fiscalização, serão obrigatórios para que possa emprestar maior eficiência, né? As ações fiscais serão conjuntas, esse trabalho onde o contribuinte será fiscalizado, mas conjuntamente o Estado e o município. Essa governança, como também já foi dito pelo API, será compartilhada. Muitas vezes eu vejo ainda, tem colegas perguntando, não, mas vai ter interferência da União? Não, de fato, a despeito desse problema aí junto das federações, das confederações municipais, quanto à eleição da participação dos municípios no comitê gestor, será uma governança entre estados e municípios, terão assento, né, no comitê gestor, autores fiscais, a carreira estará presente, né, com vez e voto para decidir os destinos desse imposto, né, os processos de fiscalização também padronizados, haverá uma regra nacional sobre isso, tudo devidamente, ainda tem muita coisa para ser construída no âmbito do comitê gestor. Tecnologia que será usada também a mesma que funcionar em Mossoró, lá no Rio Grande do Sul, também lá em Manaus, e com certeza vai contribuir muito para que a gente tenha maior eficiência nos trabalhos que são realizados. Lá em Tibau do Sul também terá o mesmo sistema de São Paulo capital, quando for fiscalizar lá na praia de Pipa. Então, o tratamento que o contribuinte vai receber também, em função dessa simplicidade trazida por esses princípios, né, e essas diretrizes do federalismo cooperativo,
farão com que certamente a espontaneidade do contribuinte aumente, né? Menos obrigações acessórias, menos tempo de investimento pelos contribuintes, né? Até estudos sobre isso, o quanto se gasta de recursos, quanto o país perde em tempo investido para muitas vezes cumprir obrigações acessórias. Com essa diminuição, facilidade e transparência, certamente isso deve avançar para uma arrecadação mais espontânea e mais justa, né? Então, o federalismo cooperativo é muito disso. É o que se propaga, o fim da guerra fiscal, onde havia essa disputa entre os estados e municípios, essa verdadeira guerra para poder receber, tirar um contribuinte de outro estado, tirar um contribuinte de outro município, dando os benefícios fiscais de forma isolada, e agora esse trabalho será conjunto durante toda essa transição que já foi colocada aqui, esses benefícios com o passar do tempo, terão a sua extinção e levarão a esse trabalho conjunto entre estados e municípios para um único fim, né? Eu trouxe aqui uns pontos de trecho das legislações que já foram aprovadas. Essa é a nossa emenda constitucional 132, né, que fala sobre a criação do imposto, desse imposto compartilhado de bens e serviços, que, como já foi dito, base ampla, só quem já trabalhou de fato do ICMS, do ISS, ainda mais o quanto havia de divergência de entendimento sobre alguns assuntos específicos, ISS, ICMS, tem algum canto, o bens móveis, locação de bens móveis, que até então não pagava o ISS, agora vai começar a pagar o IBS, então vai resolver vários problemas que se tinha de interpretação quanto à cobrança, qual era o tributo devido, e agora com o IBS, que nasceu com a Lei Complementar 2014, já aprovada em janeiro desse ano, que ficou criado aí o imposto do IBS dessa competência compartilhada entre estados e municípios. O comitê gestor também será esse grande órgão, como foi falado pelo API aqui, da coordenação dos trabalhos que serão realizados. O contribuinte terá acesso a essas informações e a fiscalização através desse grande comitê para que possa implementar, né, as soluções conjuntas de fiscalização referente ao tributo. As pessoas, teremos aí a questão do cadastro único, dentro do princípio da cooperação também, onde todos os contribuintes terão uma única identificação, inclusive o CNPJ está tendo mudanças. Minha notícia agora, nota recente, que até a mudança referente às novas empresas, a questão do CNPJ, a transição em relação a isso, e o compartilhamento aí integral das informações, sincronizadas, cooperação, para que os entes da federação tenham acesso a essas bases de forma simultânea, para que possam proceder com o trabalho da fiscalização. Foi falado aqui sobre a questão do comitê da harmonização também, que é CASH, o nome, né? Comitê de Harmonização da Administração Tributária. Então, haverá a ser formado pelos membros do comitê gestor, que dirimirão, né, trabalhando para dirimir as dúvidas e interpretações em relação à aplicação da legislação, também formado por técnicos, por pessoas da área, que trabalharão junto ao comitê gestor, né? Então, terão representantes da Receita Federal, do Estado e também dos municípios, que terão assento nessas discussões de âmbito nacional. Então, o comitê gestor terá essa opção de uniformizar a regulamentação, prevenir os litígios e deliberar sobre a questão das obrigações acessórias. As deliberações desse comitê gestor, elas terão uma espécie de vinculação na interpretação, até para, como é um tributo de alcance nacional, né, se evitar diversas interpretações em todo o Brasil. A partir do momento que se tiver aí talvez súmulas de entendimento sobre determinados assuntos, a ser seguido para que se tenha uma uniformidade de entendimento e melhor aplicação do trabalho do respectivo da fiscalização do tributo. Aqui é um ponto que fala especialmente da questão das obrigações feitas pelo auditor fiscal. Serão auditores fiscais integrantes da carreira, e aqui esse ponto foi muito importante, constar de forma, diria, expressa no texto, o trabalho da fiscalização, para não ter dúvidas, né? Continuará com o auditor fiscal, não será um ente fora da carreira, seremos nós, auditores fiscais do Brasil, que estaremos com essa atribuição, com a competência de fazer o lançamento, de trabalhar na cobrança do imposto, que agora terá esse modelo de forma compartilhada, né? Então, trago também alguns trechos aqui do PLP 108,
que fala sobre essa questão do compartilhamento das informações, das competências administrativas que serão ainda tomadas. Esse projeto ainda está no Senado, voltou para a Câmara, né? Foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara, aí nas fases finais de entendimentos políticos, né, para que possa também ser aprovado e a gente tenha esse norte relativo à parte da fiscalização. Uma grande novidade que se tem em relação a esse posto, que a gente está até conversando ali também, que agora, por exemplo, os auditores fiscais de Mossoró, aqui tem 2 aqui participando desse congresso, poderão fiscalizar empresas de todo o país que prestam serviço à cidade de Mossoró. Eles fizeram um concurso para o fisco municipal, estavam ali circunscrito ao âmbito das empresas de Mossoró e agora, com a ampliação desse espectro da base, poderão fiscalizar, assim como nós também, aqui, auditores fiscais do Estado, poderemos fiscalizar aí empresas que prestam serviço para o nosso Estado, para os nossos municípios, né? Então, isso fez essa ampla ampliação da base da fiscalização, certamente trazendo aí, proporcionando mais trabalho, o que é muito bom para nós, auditores fiscais, temos muitas coisas para fazer, né? Então, trago também aqui a questão da própria fiscalização, que essa é uma dúvida muito comum, certamente ainda será aprimorada, mas como é que vai fiscalizar? Quem chega primeiro? Como é que fica? Então, haverá já previsto no PLP 108, essa questão de registrar o interesse em fazer a fiscalização da empresa, há uma questão sobre ser o titular e também ser o co-titular da fiscalização, que certamente será ainda melhor explicitado, deliberado pelo comitê gestor, que terá essa figura, né, de competência de fazer essa uniformização de entendimento dos trabalhos. E uma coisa também muito interessante, que aí faz com que precise realmente se ter um investimento nas administrações tributárias, que o comitê gestor ficará responsável pela arrecadação do produto, a distribuição, etc. Tal. Mas a fiscalização, a atuação da fiscalização será recompensada com a questão da multa quando, eventualmente, o contribuinte não cumprir, através até de malhas fiscais, que a gente conversava ali antes com o Macanhão, sobre a importância da implantação de malhas fiscais aqui no Rio Grande do Norte. Nós somos, eu diria, até vanguarda nisso. Há mais de 10 anos o Estado trabalha com essa questão de malhas fiscais, muito bem feita. A nossa equipe aí, toda do Estado já trabalha com isso, mas aqueles contribuintes que não tiverem sua regularização feita, a fiscalização, que assim autuar, terá direito à integralidade da multa dos valores previstos para cada tipo de infração. Como falei, a questão da titularidade e co-titularidade da ação fiscal, que essa certamente é uma demanda que vai mexer com o nosso trabalho no dia a dia, o planejamento da fiscalização, como é que vai ser feito pelos estados e pelos municípios. Destaco também a questão aqui, que tinha falado já sobre a carreira do auditor fiscal, a competência dele está devidamente assegurada e mantida para trabalhar a questão da fiscalização do imposto, e dizer aqui também que, pegando um gancho aqui, como estou aqui como secretário de Fazenda de Mossoró, que Mossoró fez o seu papel, a sua parte referente a se adaptar a esse novo modelo, a estudar essa nova realidade, a fazer principalmente investimentos, e até pegando um gancho da fala da colega Jane, nossa secretária ontem na abertura do evento, que ela muito bem pontuou acertadamente, que será todo esse trabalho legislativo que está aí espelhado aqui, realizado e protagonizado pelos auditores fiscais do Brasil. Então, inclusive, hoje é um momento de especial, onde foi aprovada a Lei Orgânica da Administração Tributária aqui do Estado do Rio Grande do Norte, uma luta de mais de 10 anos, que foi vencida a luta, uma salva de palmas aqui para o nosso filho. Certamente lá em Mossoró já estão trabalhando também, viu, Eleazar? Vamos chegar lá, porque Mossoró gosta muito de ficar para trás, não. O país de Mossoró, daqui a pouco também vai ter a sua lei orgânica. E nós criamos lá na Secretaria já uma comissão, eu tenho apenas 27 auditores fiscais lá no nosso quadro, mas já tem uma comissão de 9 colegas auditores trabalhando diuturnamente na questão da adaptação, novo modelo da nota fiscal eletrônica, adaptação dos sistemas de legislação. Nós temos lá também, fruto do investimento que foi feito desse trabalho de adaptação, Fundo da Administração Tributária. Mossoró é uma das poucas cidades do país, onde eu chego, eu digo isso, para ver se chegam mais cidades que digam que tem. Nós temos um fundo equivalente a 0,25%, da arrecadação é voltada para o Fundo da Administração Tributária. Inclusive temos um site que demonstra total transparência, aplicação dos recursos, investimentos que nós fizemos.
Isso facilitou muito nos últimos 2 anos e meio, a realização de investimentos da nossa Secretaria da Fazenda, né? Como eu disse, fizemos o concurso aqui para auditor fiscal depois de 20 anos, porque são eles que vão operar o novo imposto. Então foi feito depois de 20 anos o concurso para a carreira de auditor fiscal lá em Mossoró. Inclusive, cada um, quando chegou no seu trabalho, já ganhou um notebook, 0 bala, da mão aqui do nosso gestor, do nosso prefeito, adquirido com recurso do Funcidade. Ou seja, houve uma decisão política lá atrás de criar um fundo auxílios de aparelhamento da nossa administração tributária que reverte melhores condições de trabalho para a nossa secretaria. Hoje, todos os servidores da Secretaria da Fazenda de Mossoró dispõem de um computador novo, de uma rede de internet nova, de capacitação contínua. Isso é um dos focos da nossa gestão, e que, inclusive, o primeiro curso de formação foi sobre reforma tributária, contratado com os recursos do Funcidade. Nós fizemos também a reforma do nosso prédio histórico da Secretaria da Fazenda, que fazia 20 anos que não tinha uma pá de cal lá, e hoje está um local digno para os nossos servidores, para os nossos contribuintes. Aqui era a foto do antes, e deu uma melhoradazinha aqui. E os colegas que estão lá certamente vão poder entregar ainda mais resultados de excelência, tendo todas essas condições de trabalho que foram concedidas para eles. Então, aqui passando rapidamente, adquirimos também toda a parte de mobília, novos ar-condicionados, instalações, até nosso totem de autoatendimento. Teve até bacana, eu recebi a ligação do vereador da cidade de Braço do Norte, lá em Santa Catarina. Eu tive que procurar no Google para saber que cidade era essa, Braço do Norte, e ele queria saber o que tinha acontecido lá em Mossoró. Fiz uma reunião com ele e mostrei o que a gente fez lá, e ele ficou de fazer uma visita até o final do ano aqui, para a gente conhecer aqui o que foi que Mossoró fez, né? E por fim, tivemos a questão do nosso Cefaz Digital, que teve até um reconhecimento nacional através da premiação da eficiência tributária do CNJ. Eu vou me ater bem ao tempo, porque a Eula falou que eu cumprisse o tempo, viu? E eu sou obediente, viu, Eula? O menino de Eula já está aqui até falando, né? Eu me lembro aqui contando também uma história. A primeira vez que eu fui para um CD da FENAFISC, em 2009, foi em Palmas, ainda era Macanhão presidente. E Marlene, que está aqui presente também, disse: Eula, está indo lá para Palmas, menino, toma de conta dele aí. Aí o menino de Marlene, até Eula aqui, um prazer revê-lo, querido, está aqui trazendo essas informações, pessoal. Então, em relação à integração estados e municípios, entendo que é um ganho, em especial para os municípios, muitos dos quais, Suzana, realmente não tem essa aptidão, essa estrutura de administração tributária. A gente compartilha aqui as duas, presente aqui a colega Suzana, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais Municipais. Muitas vezes ela relata as dores de município pequeno, que não tem estrutura. Certamente agora vamos melhorar essa administração tributária, essa estruturação da administração tributária, porque serão muitos desafios, certamente, e que juntos, certamente, estados e municípios farão essa grande transformação proporcionada pela reforma tributária, né? Então, concluo com essa frase aqui do Chomsky, que diz que as pessoas têm um potencial incrível para agir e transformar o mundo, desde que se organizem e se unem. Então, é isso que eu acredito, na união de propósitos, na missão, e fazer, sobretudo, acontecer. Com muito trabalho, muita entrega, muita dedicação. Então, agradeço a atenção de todos. Boa tarde, muito obrigado. Agradecer ao nosso colega Edilson Júnior pela brilhante palestra, dividindo suas experiências com a gente. Sempre é muito bom isso aí. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. E estamos entrando numa nova fase aí agora de perguntas, né, para os nossos palestrantes, para os nossos painelistas. E vamos aguardar a chegada das perguntas aqui. Nós temos a primeira pergunta aqui do Daniel Lira, né? Auditor Cefaz Maranhão. Vou fazer que ela não especifica. Não sei se qualquer um dos dois que queiram falar, tá? O IBS e CBS irão compor a base de cálculo do ICMS em 2026. Ano da alíquota teste. Em que pese já há resposta de consulta em estados, o entendimento não é unânime entre os entes subnacionais.
senhor quer falar, doutor Bernardo? Na verdade, esse é um ponto de atenção. O que aconteceu é que é o seguinte: a primeira versão da PEC 45, que virou emenda constitucional 132, ela definia que IBS e CMS não integravam a base de cálculo do ICMS e ISS. E, na verdade, na última etapa de votação do Congresso Nacional, percebeu-se que, olha, isso é um erro, porque hoje ICMS e ISS integram sua própria base de cálculo e o PIS/COFINS integra a base de cálculo do ICMS e ISS, e, portanto, teria um efeito negativo sobre a arrecadação dos estados e municípios. E excluiu-se esse dispositivo, mas não foi incluído, que era politicamente na época muito difícil fazer, um dispositivo dizendo explicitamente que então o IBS e CMS integram a base de cálculo do ICMS e ISS. E esse é um ponto que tem, eu acho, que vai ter que ser resolvido, espero eu, via uma emenda constitucional, em algum momento. Um risco que existia é que a forma de cálculo da alívio de diferença do IBS, na verdade, considerava a arrecadação dos anos seguintes, que poderia ser afetado caso tenha uma definição contrária, e isso foi mudado no PLP 108. Então, pelo menos, as alíquotas do IBS vão ser fixadas de forma que a soma da arrecadação do ICMS, ISS e o IBS mantenha a carga tributária atual. A minha interpretação é de que, sim, eles integram a base de cálculo. Eu sei que está tendo soluções de consulta diferentes, mas, na verdade, assim, a solução de consulta que apareceu, acho que é do Instituto Federal, dizendo que IBS e CBS não integram a base de cálculo do CBS e ISS, é só para 2026, que é um ano que aí não vai ter sequer cobrança de IBS e CBS. E aí, para 2026, ok, faz sentido, mas a partir de 2027, eu acho que tem que integrar sim. Tem que deixar isso claro. Então, o ideal seria ter um emenda constitucional, deixando isso claro. A gente chegou a discutir durante a tramitação dos projetos de lei complementar se a gente, no projeto de lei complementar, deixaria isso mais claro, mas a opção dos representantes dos estados e municípios foi não, deixa por enquanto como está, e agora o ideal é aprovar uma emenda constitucional, deixando isso claro. De qualquer forma, o risco que existia de que essa interpretação afetasse a arrecadação do próprio IBS no futuro, fazendo com que ficasse uma arrecadação menor que a arrecadação atual, esse já está resolvido com essas mudanças feitas no PLP 108. Continuando, né, a pergunta do colega Marconi, do Sindicato Pernambuco, para o doutor Capi. Escutei que vai acabar a nota fiscal inidônea. A restituição do crédito tributário será feita com mais segurança, pois teremos somente documentos saudáveis. Pergunto, vai acabar também as vendas sem notas fiscais e a simulação de vendas interestaduais? Vamos lá, pessoal. Primeiro, não é que acabou a nota fiscal inidônea. Assim, a nota fiscal, você vai ter uma calculadora e o próprio processo de aprovação da nota fiscal, que já vai chegar ali, etc. Então, o risco de erros vai ser bem menor do que hoje. Mas, óbvio, se eu estou vendendo, sei lá o quê, uma camisa e paga a alíquota cheia e boto um código dizendo que é o código de alface, que tem alíquota zero, óbvio que isso é uma nota inidônea e vai continuar tendo ocupação nesses casos. A questão do crédito tributário tem uma coisa muito interessante que está dizendo o seguinte: olha, se você teve uma nota de venda para uma operação entre empresas e deu crédito para a etapa subsequente, se o crédito foi apropriado na etapa subsequente, você não pode pedir restituição de débitos daquele processo, só se for numa venda para consumidor final. E mesmo assim tem que observar o exposto que está lá no CVM e conseguir provar que, na verdade, não foi repassado ao preço. Então, na verdade, acho que vai restringir bastante esse processo de restituição de débito. Com relação à questão de operação interestadual, agora é sempre o princípio do destino. Então, o grande problema que tem hoje é você fazer uma operação interestadual com alíquota reduzida e você ficar dentro do próprio Estado, por exemplo, um tipo de fraude comum. No novo modelo, na verdade, sempre vai ser alíquota do destino
que vai ser aplicado, que não vai ter a diferença que tem hoje entre a alíquota interna e interestadual. Então, esse problema certamente tende a reduzir bastante com um novo modelo. Então, como eu falei, é uma mudança de cultura, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que vai ter sonegação no novo tributo, não vão achar que não vai ter. O que a gente tem são instrumentos a mais. Primeiro, uma base de dados monumental, acho que o Edilson colocou isso aqui, monumental, vocês não têm ideia do tamanho da base de dados que vai ter para fazer fiscalização. Todas as operações do país não estão dentro dessa base de dados. Fico brincando, às vezes, que a gente vai conseguir calcular o PIB diário do Brasil com base no volume de informações que a gente vai ter. Isso ajuda muito a se controlar a entrada em tempo real e, portanto, ver se as saídas são compatíveis com as entradas. Mas é óbvio que vai continuar tendo sonegação, vai ter muito trabalho a ser feito pelos auditores fiscais. Acho que vai mudar o tipo de trabalho. É um tipo de trabalho que vai mudar, acho que vai usar muito mais tecnologia, a própria inteligência artificial, que é muito boa para identificar padrões dentro e sonegação muitas vezes tem padrão, uma base de dados muito grande, mas vai continuar tendo muito trabalho a ser feito. Pessoal, vocês vão continuar tendo trabalho, não se preocupem, o Brasil não vai virar a Dinamarca do dia para a noite, o emprego está garantido, só que vai ser um trabalho mais interessante e usando muito mais tecnologia e com muito mais informação do que tem hoje. Quanto tempo ainda temos de painel? Porque temos várias perguntas aqui. Helena, dá mais 2. Dá mais 2? Tá. Então, aqui a próxima eu vou fazer para o Adilson. A pergunta é feita pelo colega Jorge, da Cefaz, em Sergipe. Ele pergunta como você vê a fiscalização de mercadorias em trânsito nos municípios e nos estados. Posso falar aqui? Na verdade, é também interessante, porque essa competência vai passar para os auditores do estado, ou do município também executarem, né? Hoje nós não temos essa atribuição. O serviço, na nossa experiência, é uma coisa muito efêmera, né? Diferente da mercadoria, você passa, às vezes está perto de um caminhão no meio da rua, está sem nota, cadê que Leitão Gil? Um auditor aqui, já fez mais de 4.000 apreensões de mercadoria, o recorde, que acha bom demais. E agora os auditores do município terão essa competência ampliada, né? Que eu coloquei em relação à multa. Pegou um caminhão sem nota, porventura, vai continuar existindo? Não vai deixar de existir isso. A pessoa transitando eventualmente sem nota, por algum motivo, o auditor lá em Mossoró vai ter essa competência legal agora para abordar o caminhão e dizer: cadê a nota, meu amigo? Está aqui, senão para aí, encosta aí. Inclusive, eu já até convoquei aqui os colegas do Estado para dar um curso de formação, quando tiver concluída aí toda a transição, sobre apreensão de mercadoria, porque esse valor desse recurso é sendo feito pelo fisco municipal, o valor dessa receita, dessa infração, ficará para o município. Bom, então, são, como eu falei para vocês, dezenas de perguntas, né? Pelo tempo, nós não poderíamos, enfim, caminhar, né? Fazer todas as perguntas aqui, mas eu vou fazer aqui uma, selecionei, que eu acho que essa é de interesse, enfim, da categoria, é feita pelo nosso colega Cláudio Modesto, né? Do Sinifisco Goiás, e também diretor da FENAFISCO, e para o doutor Abim, qual é o tratamento ou encaminhamento que o governo federal está dando à nossa LOAT, ou a LOAT, né, como alguns chamam. Bom, vamos lá, pessoal. Só lembrando, eu não estou mais no governo federal. Eu hoje sou um desempregado compulsório, porque eu estou em quarentena, mas eu acho que a LOAT é uma iniciativa das entidades auditores fiscais. Acho que eu não vejo o governo federal encaminhando o projeto do Congresso. Acho que isso vocês têm que trabalhar para encaminhar. Tem a previsão da LOAT dentro da emenda constitucional 132, abriu esse espaço para ter essa previsão. E eu acho que aí o trabalho inicial tem que ser feito pelas entidades dos auditores fiscais. Daí eu acho que tem que trabalhar conjuntamente. Os 3 esferas da federação têm que trabalhar conjuntamente. O governo federal, na hora que tiver a lei, vai se pronunciar sobre, vai se posicionar sobre essa definição. Mas eu não vejo o governo federal mandando esse projeto de lei. Acho que isso a iniciativa tem que ser das entidades representativas do SUS. Bom, então, pelo
adiantado da hora. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos palestrantes, doutor Bernardo Avila, sabe dos seus compromissos, doutor, tirou um tempo para vir aqui prestigiar o nosso evento. Edilson Júnior também deixou os seus afazeres para vir aqui abrilhantar nosso evento. Em nome da FENAFISCO, agradeço a presença dos senhores no nosso evento. Muito obrigado. Mais uma vez, então, agradecer os nossos mediadores e os nossos painelistas. Eu convido agora, então, os nossos mediadores, né, para presentear os nossos painelistas com a lembrancinha do nosso 20º CONAFISCO, nono ENAP. Formar que agora, né, teremos uma pausazinha de 15 minutos para o nosso coffee break. Vai estar sendo servido aqui no nosso piso 2, no foyer do Bossa Nova. E são só 15 minutos, tá, gente? Peço gentilmente para que vocês não se atrasem, porque o nosso último painel, ele realmente está imperdível. Nós vamos falar sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária.